Olá, olá, boa tarde a todos. Vamos ver quem já estão aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando aí essa live com quem precisa. Vamos ver, vamos esperar o pessoal chegando. Vamos compartilhando. Adriana acabou de entrar. Karina. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Então, hoje a live vamos falar a respeito de terapia para todos. Temos convidados, tem o pastor Elias, que já estão entrando aí também, tem a Adriana. Então, vamos compartilhando aí com o pessoal, vamos mandando esse aviãozinho aí para as pessoas que precisam ouvir, precisam informação a respeito de terapia. E vamos entrando aí, vamos compartilhando. Vamos ver se o pastor Elias já está entrando aqui. Só um pouquinho, deixa eu enviar aqui pro pessoal. Já vejo. Vão compartilhando. Vocês vão deixando aí a Marta. Bem-vinda, Marta. Deus abençoe. Vamos ver, vamos esperar o pessoal entrar. Para vocês que já estão aqui na live, é importante para vocês fazer terapia. Alguém que esteja precisando, envia. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, que o pastor está chamando aqui, que ele não está conseguindo entrar. Gente, eu vou sair só um pouquinho aqui, já estou voltando, tá? O pastor Elias não está conseguindo conectar, né? Vamos falando aqui a respeito, até ele conseguir entrar aí. Dias Mendes, bem-vinda. Seja todo bem-vindo, todos. Essa tarde, como que está aí a cidade de vocês? Como é que está? Tá calor? Pastor Elias, está por aí, pastor Elias? Conseguiu entrar?
Pastor Elias. Olá. Gente, estamos tendo um probleminha aqui. Não sei o que aconteceu, que ele não tá conseguindo entrar, mas vamos tentando. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo? Coloca aí se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Me vendo, Nilva? Olá! Ô, Glória! Boa tarde! Tudo bem, Nilva? Tudo! Conseguimos, né? Ufa! Com certeza. É isso aí! Como é que o senhor está? Estou muito bem, e você? Bem, graças a Deus. Então, para quem não conhece, esse é o pastor Elias. Ele vai se apresentar e logo em seguida vai entrar outra convidada também, a Adriana. E aí vamos falar a respeito de terapia, ok? Pastor Elias pode se apresentar para o pessoal. Ok, gente. Primeiramente, quero manifestar aqui a minha alegria, o meu prazer de estar podendo participar desta live. E o meu nome é Elias Francisco. Sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Campinas. E formado em terapeuta da TRG. E estou muito feliz de estar participando com vocês. Viu? Vai ser uma tarde abençoada para todos. É isso aí. Adriana, tá por aí? Adriana? Tá me ouvindo, Adriana? Adriana, tá me ouvindo? Bom, vamos ver ao longo aqui que a Adriana, se a Adriana consegue entrar. Enquanto isso, vamos começando a live para poder. Vamos ver. A Adriana está tentando entrar aqui. Adriana, você está me ouvindo? Olá, John. Boa tarde. Aqui agora. Opa! Olá! Bela! Tudo bem? Boa tarde! Ou boa noite. Bom, para mim já é boa noite. É Para vocês verdade. ainda é boa tarde. Verdade. Muito bem. Adriana, Olá. o pastor Elias já se apresentou, se apresenta para o pessoal aí, Adriana. Sim. Olá a todos. Meu nome é Adriana. Eu também sou terapeuta da TRG. Já vi algumas clientes minhas aí. E eu moro aqui na Espanha. Por isso que para mim já é boa noite. Eu estou 4 horas adiantada. Agora aqui são as 8 da noite. E hoje temos um tema muito interessante para poder falar, né? Para a gente poder falar. A terapia é para todos? Será? Né, Nilva? Muito bem. É um prazer poder estar aqui. Prazer, pastor Elias. Nós estamos conhecendo agora pela primeira vez, né? Prazer é meu, Adriana. E vamos lá. Vamos compartilhar esse tema tão interessante. Verdade, pessoal. Vamos compartilhando para as pessoas aí que precisam dessa informação. Muito obrigada, Marta. Terapia para todos. Às vezes o áudio da Adriana chega um pouco
atrasado por conta que ela está em outro país, tá, gente? Então já foi uma luta, consegui aí entrar todos, mas graças a Deus estamos aqui, né? Estamos aqui. Tem pessoas pedindo para entrar aí para participar ao vivo. Gente, eu vou pedir assim, que no momento não pode entrar todos ao vivo, né? Mas depois a gente pode estar marcando outra live aí. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí que a gente vamos estar respondendo as perguntas. E aquela que passar alguma batida aí, a gente vai responder no direct, no particular das pessoas, tá bom? Ok. Então, vamos compartilhando aí para as pessoas, né? Vamos mandando esse aviãozinho aí. Eu quero dizer para todos que sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um. Abençoe a nossa tarde, a nossa live, né? Então, vai deixando aí, sejam todos bem-vindos. Amém? Então, vamos lá. Vamos começar pelo pastor Elias, que é a autoridade maior aqui, né? Autoridade maior é Deus, tá? Mas aqui na live, ele é o pastor. Então, é um tema, né, assim, um pouco polêmico, por conta que envolve, né, liderança. Por isso mesmo que estamos aqui, um pastor, uma missionária e uma diaconisa. Então, todos nós sabemos o que estamos falando, né? Lidamos com pessoas, com o emocional das pessoas, com vida. Então, temos que ter todo o cuidado de cuidar de cada um com muito carinho, com muito amor. Então, vamos começar pelo pastor Elias. Né? O pastor Elias, fala para a gente aí a primeira pergunta aí, né? A pergunta que não quer calar. O que é terapia TRG? Fala para nós aí o que é. Muito bem, Nilva, Adriana. É o seguinte, a terapia TRG é algo tão interessante e quando eu quis ser um terapeuta, eu procurei várias abordagens, várias linhas, porque terapia tem várias, né? Mas aí quando eu encontrei a TRG, eu me identifiquei muito, porque a TRG, ela trabalha com o psiquismo das pessoas, visando, né, curar, tratar os traumas da pessoa. A síndrome do pânico, as depressões, os medos, os porquês que muitas das vezes a gente não sabe responder. Então, a TRG é isso, ela é uma terapia de reprocessamento que gera, por isso que gera nas pessoas uma paz, uma alegria, uma esperança, uma nova perspectiva de vida. Então, o psiquismo das pessoas que trabalham, que entram nessa terapia TRG, elas podem ter a certeza que a TRG ela trata do psiquismo, curando, visando tratar os medos, as fobias, os pânicos. E o que me chama a atenção na TRG é porque é uma terapia que ela vai na raiz do problema, na raiz dos traumas da pessoa. Então, TRG é isso, do meu ponto de vista, né? Com certeza, pastor Elias. A TRG amadurece, né? O psiquismo da pessoa, trazendo amadurecimento. Aquela pessoa que ficou congelada naquele determinado tempo que ela sofreu a agressão, o trauma, trabalhamos todo o psiquismo dessa pessoa, fazendo com que ela descongele, lá naquele momento ela ficou congelada. Exatamente. Aí descongela essa pessoa e vai amadurecendo essa pessoa, né? As atitudes dela vai mudar, o comportamento, né? Até mesmo a aparência da pessoa muda, aquela aparência de tristeza, de dor. Autoestima, né? É todo um processo, né? Tudo não é da noite para o dia que você vai transformar, vai amadurecer essa pessoa. É todo um processo, com todo cuidado, com todo carinho, não tem nada de anormal. Né? Adriana? Sim, aqui estou. Antes de nada, eu quero dar as bem-vindas ou as bem-vindas a alguns irmãos de Argentina. Seja bem-vindo a todos. Não, aqui nesta live que estamos fazendo sobre a terapia TRG.
y nada. Pero espero que vosotros entendáis el portugués, porque nosotros vamos a hablar em português, ok? Então vamos allá. Bom, a terapia TRG é terapia de reprocessamento generativo, como o pastor estava comentando. É uma terapia de verdade que eu também fiquei muito apaixonada por ela quando eu conheci, quando eu comecei a ver como é. Por quê? Porque ela trabalha nos traumas. Aí todo mundo diz, ok, é verdade, a terapia trabalha nos traumas, sim. Só que tem momentos, tem traumas na nossa vida, coisas que passaram na nossa vida que às vezes a gente nem sabe que é esse ponto o que está impedindo que hoje, no dia de hoje, eu tome certas decisões. Então, por que generativa também? Porque a gente vai ao princípio. Nós começamos a trabalhar do 0 até a idade atual. Aí as pessoas falam assim, então, é um reprocessamento. Ah, mas então é algo de hipnose? Não, não tem nada a ver com hipnose. É algo fantástico quando você começa a trabalhar e você faz com que o teu inconsciente comece a reprocessar etapas da sua vida, comece a trazer lembranças e você diz, nossa, é verdade, eu na minha vida, no meu largo da minha vida, desde quando vinha essa lembrança e eu não sabia por quê. Ah, vinha lembrança de quando eu era criança, não sabia por quê. E era uma lembrança tão triste, mas eu não sabia. Por quê? Porque o inconsciente, o que ele está tentando é reprocessar aquele momento triste que você viveu, aquele momento traumático, ou coisas que você passando te marcaram, só que você não soube como responder naquele momento. Você não soube como resolver naquele momento, né? Então a TRG, ela volta ali, você resolve, e quando você resolve, como a Nilva falou, se descongela. Então é interessante a gente ver pessoas com 50, com 60 anos e falar assim, eu não acredito que essa pessoa tem 60 anos e ainda não amadureceu, porque ela está congelada em certo ponto da sua vida. Então ela não congelou, ela não conseguiu sair daí. Então a TRG, o que ela faz? Ela vai até lá, faz com que a pessoa ela se descongele, ela enfrente isso, depois ela, na vida atual, é como ela dizer, agora sim, agora eu posso tomar essa decisão, porque já deixei de ser uma criança, agora eu sou um adulto. É algo muito interessante. As pessoas não sabem, né? Não. É porque, por exemplo, tem coisas que acontecem com o indivíduo hoje, e aí ele entra num quadro depressivo, de pânico, e aí muitas terapias vão tratar aquilo agora, mas só era um gatilho, né? Que a pessoa já tinha, mas coisas da infância, um grito de uma mãe, um grito de um pai, um medo, um susto, e que a pessoa não sabe que foi um trauma, e a TRG ela busca lá de trás, desde o 0 até na idade atual da pessoa. Aí a pessoa descobre, puxa, eu não sabia que o meu congelamento foi algo aparentemente insignificante, mas que o consciente não avisa que foi trauma, né? O consciente só pega e deixa, mas uma hora ele vai colocar para fora. Sim, isso mesmo. E um detalhe mais, Nilva, permita somente que eu comente isso. O mais interessante de tudo é que você pode falar dos seus problemas. Você fala, só que normalmente você não fala em realidade o que está dentro, que você nem sabe. A pessoa fala assim, eu sinto um aperto aqui. Mas o que é esse aperto? Não sei. Eu tenho, para você ver, eu tenho uma cliente que eu estou tratando, que ela tem medo de água. Só que eu falei assim, mas você já passou por afogamento? Ela falou, não, nunca tive um afogamento. Nunca tive um trauma com a água. Então, por que você tem medo de água? Não sei. Eu só sei que eu tenho um pavor à água. Entende? Então, o que acontece? São coisas que às vezes você nem sabe o porquê. E aí a TRG ela vai lá, começa a trabalhar no teu inconsciente. Aí lembra, já sei, quando eu tinha 2 anos de idade, um exemplo, esse não foi o caso dela, mas é um exemplo. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe me deixou cair no rio, e aí, agora eu entendi o porquê. E isso ficou marcado em mim, entende? Não é o caso dela, entende? Mas é algo assim que acontece. Você às vezes não sabe o sentimento que você tem. Aí a gente começa a trabalhar nesse sentimento e aí vai descobrir. Mari, olá, minha amiga. Seja bem-vinda.
Amém. Vamos lá. Só para o pessoal entender o seguinte. A técnica TRG, às vezes o significado assusta as pessoas. Mas não tem nada de anormal. Se tivesse algo de anormal, eu não estaria aqui, a Adriana não, o pastor também não. É o nome que assusta, as pessoas não sabem, quando a pessoa não sabe o que significa, ela se assusta. Vai gerar em mim o quê? Vai gerar, vai tirar, né? Vai gerar simplesmente o amadurecimento da pessoa, né? Então, assim, terapia é fazer o bem, é cuidar das pessoas, livrar ela dos traumas, resolver os traumas, as dores, porque quando tratamos os sintomas, ele volta. Você vai ficar tratando um sintoma. Se você ir lá na raiz do problema e resolver, não vai vir sintoma. É igual uma árvore. Se você cortar ela, ela vai brotar. Agora, se você arrancar a raiz, ela não vai voltar. Então, mesmo assim, é a técnica TRG. Uma coisa natural. É tão simples que as pessoas falam assim, não, isso não funciona. Mas aí, quando você passa pela primeira sessão, a Adriana é prova disso. Eu tive o prazer de atender a Adriana, o pastor Elias, né? Que na sessão eu falo o seguinte, gente, cuidamos de todo tipo de pessoas, sem exceção. Independente de raça, de cor, sem exceção. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas, entendeu? Sem exceção de pessoas. E o pastor Elias, quando eu posso falar, pastor? Deve. Quando o pastor Elias me procurou, eu falei para ele, eu nem sabia que ele era pastor. Aí, quando ele me apresentou que ele era pastor, eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa o seu título de pastor de lado, o seu status de lado. Foi assim ou não foi, pastor? Deixa de lado aí. Exatamente. Aqui, eu falei você, não, em nenhum momento é falta de respeito, entendeu? Aqui, você é o cliente e eu sou sua terapeuta. Então, coloca o seu status de pastor de lado, porque aqui nós vamos tratar de igual para igual. Aí ele falou, não, Nilva, beleza, você tá certinho. Por quê? Porque se a gente levar o status, o título, você não consegue fazer um trabalho. Você não consegue trabalhar direito. Você fica com receio por a pessoa ser uma autoridade, né? No caso, no mundo espiritual, é uma autoridade. Né? Então, assim, vamos tratar? Vamos. Mas, deixa o seu pastor ali do lado, o seu título ali de lado. Vamos tratar a pessoa Elias. Não foi assim, pastor? Vamos tratar a pessoa Elias. Por quê? Porque nosso professor, ele entende o quê? Foi nosso professor, Jair Soares, o seguinte. Para que você venha cuidar de alguém, você precisa estar bem. Como que eu vou cuidar? Cuidar de uma pessoa já é sério. Como que eu vou cuidar do emocional de alguém se o meu está igual dela ou pior? Então, primeiro eu tenho que me cuidar, para depois eu cuidar de alguém. E assim, eu gosto muito de atender os colegas. Gosto muito de atender todo mundo. E os colegas, então, a gente troca informação, né? Um aprendizado a cada dia, então é maravilhoso. Então, vamos lá para a próxima pergunta, porque temos mais perguntas. Né? Vamos para... Tem a pergunta aqui, que essa pergunta é polêmica. O porquê dessa live de hoje é justamente por conta dessa pergunta. Essa pergunta, eu entendo o quê? Que a necessidade de muitas pessoas. Aqueles que estiver aqui, pode comentar aí. Depois eu vou fazer uma pergunta e as pessoas podem comentar. Aqueles que a gente não conseguir responder aqui, depois a gente responde. Entendeu? A pergunta é para o pastor Elias. Depois a Adriana complementa. Um cristão pode fazer terapia? A TRG? Nós estamos respondendo pela a terapia que conhecemos, que é a TRG. Então, estou falando Nilva, eu não posso responder, todos podem fazer terapia, porque eu não conheço as outras terapias. Eu respondo pela que eu conheço, pela que eu tenho a formação, que é a TRG. E é o que meus colegas também e conhecem. Então, nós estamos respondendo, deixando uma coisa aqui bem clara, nós estamos respondendo pela técnica
que nós conhecemos, que é a da TRG. Não conhecemos as técnicas de outras terapias. Então, não podemos responder pelas outras, nós estamos respondendo por essa. Então, pastor Elias, um cristão pode fazer terapia? O senhor, como pastor, como líder aí de igreja, há muitos anos aí, responde para o pessoal que tem dúvida, muitas pessoas que gostariam de fazer e às vezes se encontram impedido por algum motivo. Fala aí para o pessoal, na técnica que o senhor conhece, que o senhor é formado, que é a TRG, um cristão pode fazer terapia? Nilva, como você disse muito bem, o tema ele é muito polêmico. Por quê? Existe ainda uma grande barreira dentro das igrejas da comunidade cristã concernente a esse assunto. Mas bom seria que todos pudessem e deveriam fazer a terapia de TRG. O grande problema, Nilva e Adriana, e você que me ouve, é porque existe uma grande diferença, o pessoal não sabe distinguir o que é conhecer e entender. E quando eu digo que eu conheço, eu posso conhecer, mas eu não entendo. Por exemplo, eu posso conhecer o meu vizinho, eu sei que ele é branco, eu sei que ele tem um carro tal, eu sei que ele trabalha tal, mas eu não entendo, eu não conheço. Então, quando se fala principalmente em terapia, e digamos na nossa terapia TRG, alguém pode dizer assim, eu conheço, já ouvi falar, mas ele não entende. Por quê? Porque conhecer, quando você vai estudar o conhecer, é uma coisa que você conhece raso, mas entender é uma coisa que você tem profundidade. Eu conheço e eu entendo. Tem muitas coisas que eu conheço, mas não entendo. Então, a TRG deveria, eu particularmente falando de mim, deveria ter feito muito antes. Aí alguém pode perguntar, mas por que não fez? Porque eu ainda não tinha encontrado uma terapia que casasse com aquilo que eu pensasse, casasse com aquilo que eu gostaria de inserir para as pessoas. Então, a terapia TRG, ela nunca fere a fé das pessoas. Pelo contrário, ela abre o entendimento das pessoas. Ela gera nas pessoas uma expectativa de melhoras. Então, a minha opinião é, todos deveriam, todos cristãos, né, que é a pergunta em si, todos cristãos devem fazer TRG. Devem fazer TRG porque é algo transformador. Aí alguém diz assim, mas não tem, se a pessoa não tiver problema, às vezes a gente acha que não tem problema, mas na primeira sessão, aí você começa a descobrir, bom, eu não sou tão bom assim, eu não sou tão certinho assim. Então, essa barreira dentro das comunidades evangélicas, ela tem quebrado, mas ainda é muito grande, principalmente no Brasil. Então, ela ainda é muito grande. Eu levantei alguns dados, fiz algumas pesquisas nos últimos dias, mas a pesquisa que eu fiz, ela vai caber na outra pergunta, né? Para quem é a TRG. Mas, dentro desse tema, na minha opinião, como pastor, como já lidando com gente, deveriam fazer. Quantas pessoas que eu cuidei, ajudei, e elas foram beneficiadas, mas simplesmente pela minha fé, pelas minhas orações, mas como eu poderia ter ajudado melhor se eu já tivesse tido a TRG? Além da minha fé, das minhas orações, eu saberia usar como uma técnica e essas pessoas seriam muito mais beneficiadas se eu tivesse a TRG mais tempo. Então, a minha opinião, não deixe como o professor Jair disse, né, as crenças militantes que há dentro das pessoas, principalmente dos evangélicos, de não se permitir participar de uma terapia, principalmente da terapia TRG, do qual é a que nós estamos tratando aqui, nesta tarde. É isso aí, né, porque não só a pergunta foi dirigida diretamente para os cristãos, por quê? Para justamente tirar essa dúvida, né? Quebrar esse tabu. Porque muitas das pessoas, ela precisa de uma ajuda, né, no emocional, mas a pessoa não tem ajuda no emocional. O médico, ele cuida do corpo físico. Um pastor, ele cuida da parte espiritual das pessoas. Cada médico, ele tem uma função.
cada um no seu quadrado, cada um cuida da sua função. E a nossa função é cuidar do quê? Do emocional das pessoas. E assim, nas igrejas, em empresas, em lugar que mexe com pessoas, principalmente, que precisa de alguém, de um profissional para estar ajudando essas pessoas. Porque se o seu emocional não está bem, nada em outra área vai bem. Porque como que você vai fazer algo se o seu emocional não está bem? Não é verdade? Então, a terapia, ao meu modo de ver, a terapia é para todos, sem exceção. Quem nunca teve uma perda, quem nunca teve aí um acidente, quem nunca ficou triste, quem nunca foi frustrada ou frustrado com alguma coisa. Há inúmeras coisas, tem coisas que tem trauma, dores dentro da gente, nem sabemos. Não, tá tudo bem, mas quando vai mexer, aí eu achei que isso estava resolvido e não estava. De repente a sua vida está parada no tempo. Não é porque você é um fracassado, porque você é uma fracassada. Não. Às vezes é uma crença limitante que está ali e não foi resolvida. Você continua, você nasceu, você cresceu e hoje é uma pessoa adulta e está na crença limitante que você foi ensinada. Sim. Sua vida parou, você não vai para frente nem para trás, se estacionou ali, ficou ali parada e não sabe o porquê. E quando você faz a terapia, você se conhece. O melhor de tudo, o autoconhecimento. Você sabe como você funciona. Eu sei, tenho os 5 traços de leitura corporal, eu sei se eu sou um rígido, eu funciono dessa maneira. Se eu sou um oral, eu funciono dessa maneira. Se eu sou um masoca, eu funciono dessa maneira aqui. E assim, nos 5 traços. Aí, quando você entende como que você é, você começa a enxergar muitas coisas. E quando você termina, você está de alta, está ali tudo resolvido, bonitinho ali, você começa a ver as coisas com outro ângulo. Coisas que estavam assim nos seus olhos e não enxergava. E quando você tira a venda dos olhos, você vai começar a ver muita coisa perdida por conta, culpa sua, não, pelo que estava dentro de você e nem você sabia, né? Adriana? Sim. A pergunta que você fez, um cristão pode fazer terapia? Antes de a gente responder essa pergunta, a gente tem que fazer outra pergunta. Um cristão, ele tem traumas? Um cristão, ele se deprime, né? Porque a gente pensa que porque a gente é cristão, a gente não tem traumas, a gente não se deprime, a gente não tem dias ruins, né? Então, sim, tem. Por quê? Mesmo que você tenha nascido num berço cristão, você tem os seus traumas, né? E se você veio, né, de outro, você se tornou cristão, também tem os seus traumas. Então, um cristão pode fazer? Sim. Ah, mas na Bíblia não fala que pessoas resolveram seus traumas. Sim, fala. Se nós somos em Gênesis e vemos a história de Moisés, vamos saber. Moisés, o que aconteceu? Ele fugiu do Egito porque aconteceu um trauma com ele. Qual foi o trauma? Ele, por defender a um israelita, matou um soldado egípcio. Fugiu. Sim? Ok. Passou 40 anos, então Deus chamou Moisés para voltar para onde? Para o Egito. E aí? Para quê? Para ser libertador do povo. E Moisés, que ele falou? Que ele não queria ir. Mas por que ele não queria ir? Porque ele tinha um trauma. Com quem? Com o faraó. Ele tinha que ir direto para o faraó. Com certeza que quando Deus estava falando com Moisés, ele estava fazendo o pior filme na cabeça dele, porque a gente pede na TRG para que as pessoas façam o pior filme dessa situação. E ele estaria fazendo, ai meu Deus, eu vou chegar na frente do faraó, o que vai acontecer? Ele pode me matar, ele pode me prender, pode passar várias coisas. Só que Deus sabia que ele tinha esse trauma, então ele tinha que resolver esse trauma. Então fez com que ele fosse lá, enfrentasse o trauma. Quando enfrentou, aí põe na Bíblia que não houve nenhum líder maior até hoje como Moisés. Por quê? Porque ele enfrentou algo que estava impedindo ele ser algo grande na vida. Né? Está José. José também foi vendido pelos seus irmãos. Foi levado para o Egito.
foi escravo, ficou preso, né? Veio a fome, começou a dar de comer para todo mundo. E aí veio os irmãos. Ele teve que enfrentar esse trauma. Quando ele enfrentou, disse que não houve outro governador maior que José. Por cima dele somente estava quem? Faraó. Então, quando você supera os teus traumas, você consegue tomar decisões importantes. Então, um cristão, sim. E por quê? A tua vida espiritual vai ficar muito melhor quando você supera os teus traumas. E eu digo por experiência própria. Eu era uma pessoa que eu não me entendia. Eu me via a pessoa mais complicada do mundo. E quando eu orava, a minha oração sempre era: ai, Senhor, eu não sei como que o Senhor me atende. Eu não sei como o Senhor me aguenta, de tão complicada que eu sou. Eu acho que o Senhor deve estar até cansado de ter cansado de tanto me escutar. Por quê? Porque eu não me entendia. E os meus traumas me impediam de eu ter uma conexão melhor com o Senhor. Quando eu fiz a terapia TRG e entendi aonde eu estava congelada, então até a minha conexão com o Senhor foi muito melhor. Então, respondendo a pergunta, um cristão pode fazer terapia? Deve. A resposta é: deve fazer terapia. Eu acho interessante, porque quando eu disse no começo, né, os cristãos, eles não sabem diferenciar o que é conhecer e entender. Tem muitos cristãos que eles falam assim, ó, eu não vou fazer isso porque eu me conheço. Ele se conhece, mas só que não se entende. Então, a gente conhecer é uma coisa, agora se entender. E quando a gente faz a terapia, nós nos entendemos. Que nem a Adriana acabou de dizer, eu não me entendia. E essa terapia, eu aconselho, os cristãos devem fazer, pode fazer. Ela citou Moisés, aí eu lembrei de Jeremias. Quando Deus permite que os inimigos venham e pegam o povo, e ele diz assim, um texto muito conhecido, né? Acabou as minhas forças, a minha esperança em Deus não existe mais. Aí ele parece que fez uma TRG, ele fala assim, ó, uma coisa eu trago à minha memória, as misericórdias do Senhor, a causa Isso de mesmo. nós temos consumido. Então, deve fazer. Aproveitando, Nilva e Adriana, eu quero mandar um abraço aqui para as irmãs da Assembleia de Deus aqui de Campinas, que estão assistindo a live, para minha sobrinha lá nos Estados Unidos, a Kelly também, que Deus abençoe Kelly, que também está participando conosco desta live. Muito boa, viu? Deus abençoe. Eu também quero aproveitar para dar um abraço para a Marta, que é uma cliente. Fico muito feliz, cada dia a evolução dela. Da minha amiga, Denise, que acabou de entrar. Ela também é lá dos Estados Unidos. Também uma amiga, Mari. E todas as pessoas que me conhecem, os irmãos da Argentina, muito obrigada de verdade por essa atenção, por esse carinho, né? Por estar aqui. E espero que também possa ser algo assim mútuo, né? Que possamos aprender um do outro. Aqui eu tô vendo aqui, ó, tio, você é benção. Que maravilha. Todo mundo mandou abraço, né? Então eu também tenho que mandar abraço, né? Eu quero mandar um abraço para todos, principalmente para os meus convidados aqui, para Adriano, para o pastor Elias e para todos que estão aqui na live. Depois eu sei que vai assistir também. E tem pessoas pedindo para entrar ao vivo, para entrar aqui participar. Muitas pessoas aqui estão colocando aqui que quer entrar. Só que aí, se eu aceitar eu vou ter que aceitar todos. Então, a gente marca uma outra. O tempo é curto, infelizmente. Quem quiser fazer a live com a gente marca uma outra e vamos por parte para não tumultuar. Mas a gente atende a cada um com maior carinho, com maior amor. Então, um beijo. Se você puder, deixa aí como fixado o Instagram do pastor Elias e deixa fixado no meu Instagram, porque há pessoas que se identificam com o pastor Elias, gostaria de perguntar mais coisas a ele, pessoas que talvez está identificadas contigo ou comigo, né? Então, cada um diferente pode tirar suas dúvidas depois. Então, se você conseguir deixar fixado... Minha filha, olha,
negócio de Instagram, eu ainda tô... Vamos aprendendo aos poucos, vamos aprendendo enquanto a gente vai fazendo. Eu sabia da roça ainda, eu vim da roça, então eu tô ainda aprendendo Amém. moderna, então me ajuda aí. Eu vi a moça falando, no dia que eu tava fazendo a live, que lá em cima não tem aquele xizinho, se apertar vai estar a live de todos nós lá que estão fazendo vai estar a live não, vai estar o endereço lá do Instagram de todos nós aí. Depois a gente coloca, quem se identificar aí, porque se eu sair daqui agora já foi uma luta para entrar. Se eu sair daqui agora, pode ir. E aí não termina a live. Vamos terminar a live. Quem depois quiser entrar em contato comigo, com a Adriana, com o pastor Elias, a gente vai deixar tudo bonitinho aí, tá bom? O meu, no caso, o meu já tá ali para quem já tá assistindo a live. Na minha bio tem o link do meu WhatsApp. Quem quiser entrar pelo WhatsApp depois pode me chamar sem problema, ou no direct mesmo. E da Adriana e do pastor Elias, depois eu vou colocar lá, ou eles mesmos podem estar colocando. Devagar, tá? Devagar, porque senão vou aí agora dá um... O meu, ia ver se já... Pensei. Entendeu? Então, depois a gente coloca, não vamos mexer no time que tá ganhando. Depois a gente mexe com isso. Já vou entender aqui, vocês dois entrar. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Deixa quieto, não mexe no time que tá ganhando. Deixa quieto aí do jeito que tá. Depois a gente passa aí. Muito bem. Pra entrar em contato ainda, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para a próxima pergunta. Agora a pergunta que complementa a outra. Para quem é a TRG? Qual é o tipo de pessoa que pode? Tem alguém que não pode? Por alguns cuidados, alguma coisa assim? Na opinião do pastor Elias, para quem é a TRG? Para quem é a terapia? Essa TRG, ela pode atender todo tipo de pessoas? Criança, adulto, talvez? Nilva, a TRG, ela é para todos, indistintamente para todos. Mas quando eu estava pensando nessa sua pergunta, Nilva, eu achei algo interessante. Por quê? Porque a terapia, se ela é para todos, e por que não há uma demanda tão grande de pessoas que queiram? E eu fazendo alguns levantamentos, Nilva, principalmente, você vê, muitas pessoas precisam, principalmente desta terapia, e eles não sabem. Eles não têm noção. Falta de conhecimento, né? Por falta, a Bíblia fala, né? O povo sofre por falta de conhecimento. Porque, Nilva, olha, é absurdo o tanto de pessoas com problemas. E tratando-se, agora eu como pastor, e tratando dentro das igrejas, aí eu fico olhando, puxa vida, pessoas de igrejas que eu pastoreei lá atrás, e depois que eu fui na terapia, eu fico olhando e falo, puxa vida, se eu pudesse voltar lá, para poder ajudar aquela pessoa. Então, a terapia TRG é para todos. É para todos. Mas aí alguém pergunta, mas como eu sei que é para mim? Para quem é a TRG? Principalmente para as pessoas que têm os gatilhos e que não sabem que é gatilhos. Aí alguém pode estar perguntando, mas o que seria o gatilho? Por exemplo, pessoa que começa a comer desordenadamente, pode ser um gatilho. Pessoa que começa a ficar enfurnado dentro de um quarto, não querer ver ninguém, pode ser um gatilho. Pessoa que começa a ficar estressada do nada, pode ser um gatilho. Então, TRG é para todas essas pessoas que viu, que percebeu nelas ou em outras pessoas que o comportamento delas mudou. Mas, no foco da pergunta, de criança ao mais ancião que possa existir, a TRG tem condições, tem poder para poder tratar essas pessoas. Certo. Adriana? Sim. Para quem é TRG? Como disse o pastor, ela é para todo mundo, né? Todos aqueles que necessitam resolver esses traumas, esses congelamentos. Ah, mas criança também pode? Pode. Desde o momento que ela tem a idade para poder entender o que se vai perguntar para ela. Isso, que ela já tenha consciência, né? Eu nunca atendi uma criança,
né? Mas eu tenho companheiros e até mesmo o nosso professor, ele falou que a criança, a menor, né, a idade que ele atendeu foi de 5 anos. Pode, né? E aí as crianças são, acho que mais rápido, né, reprocessam, que mais rápido pois sai desse trauma, né? Porque ainda está fresco, ainda está fresco. Então, a TRG para quem é? Para todo mundo. Para as pessoas de menor idade, maior, os mais velhos. Ah, mas uma pessoa já tem 80 anos, já tem 90 anos. É para ela? Sim, claro que sim. Então, é para todas as idades, né? Todas as idades, e dá igual qual o trauma que passou, né? Então, vai resolver todos os traumas. Ok. Nilva, só lembrando uma pergunta que o professor Jair fala, né? Mas que tipo de problema? Aí o professor Jair fala, quanto pior, melhor. Não, Sim, não importa é o tipo do problema que a pessoa tenha. Ah, mas isso não tem cura, não. A TRG funciona assim, quanto pior o problema, melhor. Quanto pior, resultado. melhor. Exatamente. Isso mesmo. Vamos isso lá. mesmo. Eu estou olhando o comentário de algumas pessoas e são comentários muito interessantes. E eu agradeço, né? Agradeço aí um irmão que é da Argentina, se chama Emílio, e ele colocou um comentário que disse que é como a gente fazer como aqui, desculpa. Ele falou assim, é como fazer um chequeio, não quer dizer, é um check-up de todo o nosso corpo. Quando a gente faz a terapia, a gente vê aonde é a parte que ela está, que está mal e que a gente possa melhorar, né? E aí uma outra pessoa aqui, o nome dela é uma irmã, ela também falou sobre Elias. A gente não pode esquecer que Elias, depois que ele matou os 400, e acho que era, pastor, se eu estou falando errado, me corrige. Mas que era 460 ou 463 profetas de Balaão, né? O que aconteceu? Então, a Jezabel ameaçou Elias e aconteceu com Elias. Ele foi para uma caverna, se deprimiu, ficou assustado, se traumatizou, né? Então, para todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por algum problema, e se a gente levar para o mundo espiritual, em algum momento da nossa vida a gente escutou as mentiras do Satanás, acreditou e começou a viver como se fosse de verdade. Até que o dia que a gente descobriu que não é assim, né? Então, é para todos. Sim. Entendi. Só acrescentando aí no comentário da Adriana com o pastor, a nossa mente é o nosso software, assim como um computador, que quando está cheio precisa fazer a formatação, para tirar todo o lixo, tudo aquilo que está travando o computador. Mesmo assim, a nossa mente, nós temos que tirar aquilo que nos trava, aquilo que não presta, aquilo que está nos fazendo mal. E aí reestrutura todo o psiquismo da pessoa, e aí a pessoa fica novinha em folha. Né? Então, assim, voltando à pergunta aí, para quem é a TRG, independente, criança, adolescente, adulto, idoso, pessoas assim sensíveis, sabe, tipo quimioterapia, a pessoa que ela está passando por uma quimioterapia, a pessoa que ela está, né, assim, frágil na saúde física, tem todo um processo para a gente cuidar de cada um. Nós temos um protocolo, temos que ser seguido. Nós não atendemos conforme eu acho que deve ser, não. Tem tudo um protocolo a ser seguido. Né? Nós temos conselho, né? Nós temos, repara não, o sotaque baiano, tá? Temos aí, nós temos o conselho e nós temos o manual. Manual não, como é que me ajuda aí, gente? Lembrar o nome? Não, protocolo assim. Nós temos como mesmo você falou. Nós temos o conselho, mas nós temos lá o conselho de ética lá. Né? Para poder ser tudo dentro da norma. Então, não é chegar e atender de qualquer jeito, não. Nós temos que atender com todo amor, com todo carinho, ser o mais profissional possível.
Lembrando que o terapeuta conversa com o seu cliente, que não é paciente, porque quem tem dor não tem paciência. Então, vamos entender o que? Cliente. Então, o terapeuta com o cliente, a conversa é entre eles. Nada do que eles conversam ali pode ser passado adiante, a menos que é uma criança que está sendo abusada, está tendo abuso, aí você tem que conversar com os responsáveis, ou uma pessoa que ela está com ideia de suicida, né? Ou vai se suicidar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que chamar alguém e conversar, porque senão você está compactuando com isso. Então, tenho toda uma responsabilidade de atender, sigilo absoluto, né? Ética, primeira coisa, né? Ética. Então, assim, criança, adulto, todos podem fazer, porque não é nada agressivo, não é nada anormal. A Adriana e o pastor Elias fez, eu atendi os dois, eles podem responderem aí, teve alguma coisa de anormal, alguma coisa que vem assustar, alguma coisa que não está dentro do contexto para uma pessoa fazer, principalmente os cristãos. Na verdade, Nil, os monstros maiores, quanto à terapia, eles existem dentro de nós mesmos. Exatamente. O que será que vai ser? Como vai ser? E aproveitando também, aproveitando o ensejo, porque por se tratar de 3 pessoas cristãs, mas a TRG não é só para os cristãos, não. A TRG é do mais profundo ateu, daquele que se julga o mais santo, mais crente possível. Então, a TRG, definitivamente, ela é para todos. Exatamente. Ela é para todos, em todos os sentidos. Nós falamos a respeito do cristão para justamente tirar essa dúvida das pessoas, né? Às vezes tem alguém que está precisando de um atendimento emocional e por ter dúvida, achar que não pode, a gente abordou esse assunto, mas é para todos, independente de raça, de cor, todos. Todo mundo que tem uma mente. Então, se você tem uma mente, né, precisa cuidar. Interessante também, que é bom salientar, que a TRG é para aqueles que tem muitas pessoas dentro das suas crenças limitantes, eles não fazem terapia, por quê? Porque ele diz, eu não quero ficar falando da minha vida, A TRG é uma ferramenta tão poderosa que se a pessoa não quiser falar nada, assim mesmo a ferramenta consegue resolver o problema da pessoa. Então, se você é daqueles que não gosta de falar, não tem problema, a TRG tem solução para você também. Então, mais uma vez, é para todos. Para todos. Vamos para a próxima pergunta. Uma complementa a outra. Quando que uma pessoa ela precisa de terapia? Quando é que a pessoa ela vem a ter o conhecimento, eu estou precisando de uma terapia? Quando ela já quando ela se dá conta que há situações na vida dela que ela não consegue superar por ela mesma, né? Que há situações que ela diz, isso já está sendo maior que eu, né? Eu já não consigo. Há situações ou casos que nem um exemplo. Eu, quando comecei a buscar a TRG, foi porque eu necessitava me entender, eu necessitava me conhecer. Havia coisas na minha vida que eu falei assim, eu não entendo por que eu atuo dessa forma. E já chegou um momento que eu já estava com uma certa idade e eu dizia, como é que eu não consigo dar o passo? Por que eu tenho medo de tomar certas decisões? Né? E isso começou a influenciar a minha própria vida e na minha vida espiritual. Porque eu falava para o Senhor, me ajuda, eu não sei por que eu sou assim, porque eu tinha uma baixa autoestima muito grande. E eu falava assim, por que eu tenho essa baixa autoestima grande? Eu oro, eu peço, né? É que Jesus não atua? Sim que ele atua. Ah, que Jesus não pode fazer um milagre? Claro que ele pode fazer um milagre. Claro que sim. Eu sempre digo para as pessoas, por em cima de qualquer terapeuta, de qualquer psicólogo, está Deus. Ele é o psicólogo dos psicólogos, ele é o terapeuta de todos os terapeutas. Ele é o médico de todos os médicos. Né? Não vamos tirar o poder do Senhor, porque não se pode. Ele, de verdade, quer dar a cura.
ele cura, né? Então, agora, ele também te leva. Eu lembro uma vez que eu estava orando e tinha um assunto em mim que eu não conseguia entender e não entendi o porquê que eu estava sofrendo. E eu comecei a pedir para Deus, comecei a pedir para o Espírito Santo que me mostrasse aonde estava o problema. E, de repente, ele me mostrou no momento que eu nem lembrava. Aí, para você ver, o mesmo Senhor faz com você, faz você reprocessar aonde está. E fez eu lembrar de um assunto que eu passei de pequena e que me doeu muito. Aí eu falei, nossa, eu não lembrava disso. E aí, quando eu conheci a TRG e comecei a entender que é ir lá aonde você ficou congelada, aí eu falei, bom, agora entendo por que o senhor me mostrou isso. Então, foi assim, uma coisa levada à outra. Quem necessita fazer terapia? Todas aquelas pessoas que nota que há assuntos em sua vida que você não consegue dar o passo adiante. Né? Te prende, você sente que há algo que está aprendendo. Pastor Elias? A Adriana foi muito feliz nos seus comentários, porque realmente é isso mesmo. Quando as pessoas... O duro é que as pessoas sofrem muito para entender que ela já está precisando de procurar um terapeuta. Eu estava fazendo umas pesquisas, Nilva e Adriana, que é coisas interessantes. Por exemplo, no Brasil, se você pegar todas as pessoas de 0 a 19 anos de idade e separar elas em grupos de 10, você vai em cada grupo de 10, você vai tirar 6 que estão com algum trauma emocional. De 0 a 19 anos, se você separar todos esses grupos de 10, em cada grupo você pega 6 e tira, só vai sobrar 4, que não tem, que não tiveram ou que não estão com problema. Se você pegar dos 15 anos aos 29 anos e separar todas essas pessoas do Brasil, separar no grupo de 10, você vai lá e tira 8 que já tiveram ou que estão com algum tipo de transtorno emocional. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o Brasil é o número 1 de pessoas que sofrem com ansiedades e com depressão. São 63% de pessoas no Brasil, a população, 63% sofre de ansiedade e 59% sofre de depressão. Está na frente somente da Irlanda e dos Estados Unidos. Então, ou seja, você está olhando, se você conversar com 20 pessoas durante o dia, você tem que ter muita sorte se aquelas 20 não estão precisando de um tipo de um tratamento e procurar fazer uma terapia. Então, todas as vezes que as pessoas... O problema é que se a gente deixar só para nós, a gente cai num engano de... Mas eu acredito que as famílias deveriam ter esse papel de observar se o pai, se a mãe, se o irmão, se o sobrinho não está disparando alguns gatilhos de se isolar, de ficar agressivo, de comer demais ou comer de menos. Então, essas pessoas, se perceberem, já devem acender uma luz. Essa pessoa precisa de uma terapia. Então, quando o gatilho começar, mas nós mesmos a gente não consegue. Consegue, mas não vai atrás. Bem rapidinho, eu pastoreava uma igreja aqui no Recanto do Sol, aqui em Campinas. E um culto de Santa Ceia eu estava pregando. E eu estava pregando sobre traumas. E depois da ceia, que nós vamos fazer a oração final, o Espírito Santo falou no meu coração: você pregou muito bem sobre traumas. Você só não consegue resolver os seus. Aí me deu aquele estalo. Aí eu me lembrei. Fui criado no orfanato, uma juventude, uma infância com muita pobreza, uma juventude atolada nas drogas. Então, às vezes a gente começa a ver o problema dos outros e às vezes quem está mais precisando de uma terapia somos nós mesmos. Então, quando você perceber esse tipo de coisa, é hora de a gente procurar uma terapia. E que, de preferência, seja uma terapia com consistência, como é a TRG. Ok. Só para acrescentar aí nos comentários, depois da pandemia, mais de 80% da população brasileira está mais ansiosa.
ela é o número 1, como o pastor falou, ela é o número 1 de pessoas com problemas de ansiedade, 30% dos outros países. Então, quase toda a população está com um problema de ansiedade que precisa ser tratado. Olha o mundo como está. Olha a situação, olha o caos que está. Como que estamos vivendo, como que nós estamos doentes. 20% da população mundial, 20% da população mundial sofre algum tipo de transtorno. E desses 20%, 14 são adolescentes. E a Organização Mundial ainda diz que esses 14% de adolescentes são mal diagnosticados nos seus tratamentos. Tomando os remédios que não precisava de tomar, fazendo o tratamento errado. Como disse o pastor Elias aí, principalmente uma pessoa que ela tem um problema de depressão, que é mal vista, que é frescura, que é para chamar atenção, que não é tudo isso daí. Então, vamos prestar atenção, alguém que está do lado, até mesmo em nós mesmos. Vamos prestar mais atenção, porque é um assunto muito sério, que tem muitas pessoas com problema. De repente, você está tratando alguém lá fora e tem alguém do seu lado precisando de ajuda aí, não vê. Então, vamos prestar atenção, com todo carinho, com todo amor, porque tem pessoas do seu lado doentes. Então, vamos cuidar para que elas venham estar bem, ter uma vida saudável e ao seu redor também. Porque quando você se trata, você começa a enxergar que os outros também precisam ser tratados. Então, vamos lá para a próxima, senão o pessoal vai dizer que nós estamos falando demais, né? Vai deixar nós aqui falando sozinho. Mas é um assunto necessário, né? Brincadeiras à parte. É um assunto necessário, muito sério, que principalmente os pais prestar mais atenção nos seus filhos. Muitos adolescentes com problemas indo buscar ajuda na rua porque não tem apoio dos pais. Ou tem medo dos pais. Então, vamos passar para os nossos filhos que o amigo, primeiramente, é Deus e segundo os pais. Não é verdade? Então, vamos para a próxima. Antes de ir para a próxima, eu gostaria de comentar isso que você falou dos pais. E antes, comentar o comentário que fez o Luiz Fernando, que ele fala: temos uma geração que se diz forte e diversificada, porém é também a mais depressiva. Sim, que é verdade. Hoje, pensa que antigamente, né, as crianças brincavam mais na rua, corriam, né, havia muito mais comunicação, e hoje estamos mais dentro de casa. Por quê? Hoje estamos mais no nosso mundo. Por quê? A tecnologia nos invadiu, né? Estamos mais tempo no telefone do que onde nós temos que estar, né? Então, às vezes, a gente não está percebendo o que está acontecendo. E sobre os pais, é verdade que às vezes os pais falam assim, e eu digo porque isso já passou comigo, quando meus filhos eram menores, hoje eu tenho filhos já grandes, né? Então, às vezes os filhos estão com algum problema de falar assim, isso é besteira, isso é tonteria, isso é... Não, você tem que entender que talvez, pai, mãe, para você pode ser uma besteira, porque é fácil de você resolver. Só que para a pessoa que está passando para o teu filho é algo muito grande. Então, mesmo que seja a menor dor, é uma dor. E essa dor tem que ser tratada antes que ela comece a crescer e ficar muito maior. Então, hoje, pessoas depressivas começaram com uma dor pequena. E aí, naquele momento, isso é besteira. Você está se preocupando por isso. Não, tira isso da cabeça, não. Se você não consegue resolver o assunto do teu filho, leva a um terapeuta, para que ele possa resolver, né? Então, é importante ter essa visão em relação aos filhos. E a qualquer pessoa, né? Certo. Então, vamos para a próxima pergunta. Pastor Elias, como a terapia pode ajudar os líderes nas igrejas?
Puxa vida. Forte. Agora aguenta essa. Segura aí, pastor. Nilva, falando como pastor, como eu já disse anteriormente, se eu tivesse feito terapia muito mais tempo atrás, o meu ministério seria muito mais frutífero no tocante a cuidar de pessoas. Porque uma coisa é você olhar para a pessoa, orar pela pessoa e dar um aconselhamento pastoral. Outra coisa é você olhar para uma pessoa, identificar, entender o que ela está passando e, além de orar e aconselhar ela, você ir na raiz do problema dela e poder dizer o que ela realmente está passando. Nos Estados Unidos, que é o país que mais tem evangélicos no mundo, 23% dos pastores tiveram ou estão com algum tipo de transtorno. Tem um homem chamado Jefferson, um pesquisador brasileiro, Jefferson Alvarenga, e ele fez uma pesquisa entre 300 a 500 pastores no Brasil. Desses pastores, 45% deles têm um tipo de transtorno e a sua grande maioria tem aquele transtorno de burnout, sabe? Que é acúmulo de função, acúmulo de trabalho, se preocupar demais com os problemas dos outros. E as esposas, 60% das esposas de pastores, elas têm uma má qualidade de vida, juntamente com os pastores. Por quê? Porque não se deu a devida atenção com cuidado de si mesmo. Eu tenho um pensamento que eu digo assim, para entender o amor, você não pode amar mais alguém do que a si mesmo. Porque quando você ama outras pessoas mais do que a si mesmo, você não está compreendendo o que é o amor. Então, o grande número de pastores, de líderes, eles têm isso. Eles amam demais as ovelhas e ama de menos eles próprios. E aí, quando você faz a terapia, ou você se torna um terapeuta, ou você faz a terapia, você passa a enxergar as pessoas diferente. O problema dessa pessoa não é esse, é esse. E eu posso ajudar. Então, a terapia, eu acho o seguinte, no meu ponto de vista, uma opinião particular minha, quando o ministério chamasse alguém, separasse alguém, ordenasse alguém para ser pastor, primeira coisa, você precisa fazer uma terapia. Você precisa se conhecer. Porque se você não se conhecer, você não vai conseguir conhecer alguém. Porque o mal do pastor é esse, ele amar os outros mais do que ele mesmo. Então, e a própria Bíblia diz, né? Como você vai amar o outro se você não se ama a si mesmo? Então, para mim, encurtando aqui para não esticar muito, todo pastor, todo líder deveriam fazer terapia. Ou passar por a terapia ou ser um terapeuta. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Adriana? Sim. Aí um mandamento que Jesus nos deu que diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que acontece é que a gente fica só no ama o teu próximo. Aí a gente fala assim: nossa, olha só como essa pessoa não ama o próximo dela. Olha só como essa pessoa não ajuda. Mas a pergunta é: ela tem amor para dar? Ela se ama primeiro? Porque não podemos esquecer a outra parte, que é ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não posso dar o que eu não tenho. Se eu não tenho amor, como é que eu posso amar outro? Então, quando eu começo a me amar, aí você pode dizer, mas é algo egoísta? Não. Tem a parte egoísta se você não tiver o cuidado. Mas qual é o se amar? É você se cuidar, é você se tratar bem, é você não se ofender. Né? Tem pessoas que falam assim, nossa, que horrível que eu sou, ai, que bruta que eu sou, ai, você é muito burra, quando fala, não, por que não fala isso de mim? Né? Não, eu também estou aprendendo. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar. Quando eu me cuido, quando eu me amo, eu vou aonde? Eu vou na fonte. Quem é a fonte? Jesus. Eu vou buscar sabedoria a Ele. Quando eu busco sabedoria a Ele, então aí eu tenho amor, eu tenho sabedoria para poder dar a outras pessoas. Mas antes eu tenho que me conhecer, né? Eu tenho que me amar primeiro, para depois poder amar o outro. Então, se uma pessoa, um líder, que a gente está falando, um líder, ele tem seus traumas, ele não se ama, ele tem um baixo estima, como que ele pode ajudar? E a
mais, quando você entende que as atitudes das pessoas é por causa dos traumas que ela tem, aí você muda a tua visão, você deixa de julgar e você começa a entender que há algo ali, uma pedrinha no sapato dessa pessoa que está machucando ela. Vamos ver se a gente consegue resolver isso, vamos ver se a gente consegue tirar essa pedrinha do sapato dela para ela poder andar melhor? Em vez de a gente estar dizendo, olha só essa irmã, olha só esse irmão, olha a forma que ele anda. Não, mas espera aí, vamos ver o porquê. Então, é necessário? É necessário. Os líderes, sim, e eu não somente digo líder da igreja, acho que líder de qualquer lugar, que vai estar na frente, vai tratar com pessoas, é necessário passar por uma terapia, resolver os seus traumas, para você poder entender os outros. Senão você não vai poder entender. Certo, Adriana. Pessoal que estão nos assistindo, pode dar a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Todos precisam? Todos precisam de ajuda? Vamos dizer assim, ajuda. Todos precisam de ajuda? Somos seres humanos, certo? Então, assim, pode colocar, pode interagir aí. Vocês concordam que todos precisam de ajuda, precisam de uma terapia, independente de quem seja. Pode colocar no que. Eu acho que a Marta Valério, se não me engano, entrou aí, só foi no começo e ela colocou um comentário e subiu, porque eu não vi. Depois eu respondo. Sim, ela colocou sim todos, né? E muito obrigada, Marta, pelo carinho. E também aqui a Dias Mendes Lu também disse, não, que concorda, é verdade, que a gente tem que estar bem para poder ajudar o próximo. Sim. Eu sempre falo assim, eu pelo menos, a minha como eu posso dizer, a minha escala assim, de prioridade, para mim sempre é essa. Primeiro Deus, depois eu, depois a minha família. Porque se eu não estou bem com Deus, eu não vou poder tratar bem a minha família. Se eu não trato bem a minha família, eu não vou poder tratar bem a minha igreja, ou aonde eu estou liderando. Entende? Então, primeiro, você tem que estar bem com Deus, depois você tem que estar bem contigo, para depois você poder atender a quem está debaixo de você. Só que aí as pessoas fazem o contrário, né? Primeiro a igreja, depois Deus, ou depois família, né? Eu sei que havia uma época na minha vida que eu fazia tanta coisa na igreja, que eu não tinha tempo para Deus. Eu não tinha tempo para orar para Deus, eu não tinha tempo para fazer devocional para Ele. Eu tinha tanto trabalho na igreja que o dono da igreja não tinha tempo para ele, nem para mim. Estava sempre com trauma, estava sempre chorando, estava sempre com depressão. Então, por quê? Porque a gente inverte os valores. Então, quando a gente faz terapia, o que a gente faz? É como a gente alinhar a nossa vida. A gente começa a colocar as coisas no lugar, as coisas no seu devido lugar. Vamos lá, então eu vou dar... Isso é o meu... Se quiser fazer alguma pergunta, né? Alguma coisa, podemos responder. É o meu ponto de vista, ok? Esse é o meu ponto de vista. Me perdoe quem não concorda, né? Somos livres para poder falar. Eu, sinceramente, eu tenho muito respeito por todos. E admiro muito os pastores, os líderes, independente que seja pastor, que seja... Eu admiro a liderança, porque a carga pesada fica toda sobre eles. Imagine você, um pastor, uma pastora, uma missionária que seja, ele carregar os problemas dele e ainda de todo o povo. Como que fica o corpo físico dessa pessoa? Como que fica a mente? A parte espiritual, se não tiver debaixo da graça, acaba fraquejando também, porque somos o corpo, a matéria, somos alma e espírito. E tudo precisa ser cuidado. Então, assim, eu admiro muito essas pessoas que lidam com pessoas. Porque não é fácil, sabemos que não é fácil, mexer com pessoas. Não é fácil. E é como o pastor Elias falou, Adriana. Acho que todos, independente que seja líder de igreja ou não,
mas que está na liderança, que vai mexer com pessoas, que está com a carga maior, né? Está na linha de frente, deveria fazer uma terapia. Mas aí é onde que as pessoas falam assim, mas eu não estou doente, que antes via assim, né? Eu não estou doente. Não é porque você não está falar assim, eu não estou doente que eu não vou fazer uma terapia, não. Você já perdeu alguém da sua família? Precisa de ajuda. Você sofreu um acidente? Você tem medo de dirigir? Você precisa de uma terapia. Você tem medo de cobra, de aranha? Você precisa de ajuda. Então, com a liderança, vamos dizer assim, a liderança carrega todo o fardo calado, por não poder demonstrar que está cansado, que precisa de ajuda, porque é sinal de fraqueza. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que todos são guerreiros, sabe? Assim, guerreiros mesmo, porque carrega a carga dele mais das outras pessoas. E aí acontece de muitos não aguentarem o peso. E aí entra em desespero, muitos até fazem besteira por não aguentar, gente. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, depressão, excesso de pressão. Com essa cabeça, com essa mente que aguenta o povo inteiro com seus problemas para poder o líder resolver. Ansiedade, excesso de medo. Em algum momento da sua vida você passou por um medo e aquilo ficou marcado. Precisa ser resolvido. Então, assim, liderança, procure ajuda. Você é carne, você é corpo, você é alma, você é espírito. Você precisa de ajuda, precisa de cuidado. Os pastores não precisam só de oração. Como eles falam assim, ora por mim, pela minha família. Eles não precisam só de oração. Eles também ficam chateados, ficam doentes, precisam de ajuda em todos os sentidos. Então, vamos mais, ser mais solidário, compreender um pouco também, entender, se pôr no lugar da pessoa. Eles, principalmente, se nós, os outros, que não estão tão à frente da liderança, precisamos de ajuda, imagine eles. É como o pastor Elias falou, todos que, quando for começar a liderar, passar primeiro por uma, digamos que nem dirigir, né? Passar por uma reciclagem, para ver se está tudo bem. Mas eu não tenho trauma nenhum. Beleza, então vamos ver se está tudo bem mesmo? Porque acontece de você atender um paciente, um cliente, ele dizer assim, não, mas eu não tive medo de nada, eu não tive problema nenhum. Vamos ver? Então, se teve mesmo, não? Não tive. Vamos lá, vamos ver. Se não tiver, tá tudo ok, beleza. Vai fazer, tá lá. O medo, tá lá o trauma, e ela nem sabia. Que quando resolveu, ela foi entender o porquê de muita coisa que tinha acontecido na vida, o porquê que ela era daquele jeito, o que aconteceu, e que daquele dia para frente mudou totalmente. Por quê? Ela não sabia o que tinha dentro dela, na mente dela já tinha sido resolvido e não tinha. Então, assim, vamos deixar o preconceito de lado. Quer fazer uma terapia? Pesquise. Se essa terapia ela é boa para você ou não, se ela está dentro dos princípios ou não, se é legalizado ou não, se a pessoa que ela está atendendo, ela é realmente um profissional na área, para poder, se você não sente, para poder te atender. Se você não sente à vontade com alguém que você conhece, procura outras pessoas que você não conhece. Eu não quero fazer com fulano porque eu conheço ele. Na mente deles, assim, ele sabe, vai querer saber da minha vida. Na TRG tem uma coisinha boa, viu? Porque você não precisa falar. Você só preenche a sua ficha lá e beleza. Se você querer falar, beleza. Se você não querer, é só falar, responder o que a gente pergunta. E tá tudo belezinha. Mas quando chega na metade, vou dizer uma coisa aqui, um segredo. Quando chega nem na metade do tratamento, a pessoa já se sente tão à vontade com você, já está tão bem, que ela mesma, sem você procurar nada, ela já está falando. Já está tão à vontade, tão relaxada, tão sentindo tão bem, que ela já está comentando. Se ela comenta, é porque ela tem a sua confiança. Então, vamos ajudar, vamos deixar de preconceito. Todos nós, todos, sem exceção, precisamos de ajuda. Precisamos um do outro. Não é só de oração.
a oração para a parte espiritual. O médico cuida do corpo, do físico. O profissional da mente, do emocional, cuida do emocional. O cardiologista vai cuidar do coração. A ginecologista vai cuidar das mulheres, das partes femininas das mulheres. E assim, sucessivamente, cada um tem a sua área para cuidar. Então, procura ajuda. Por que ficar sofrendo sozinho? Por que ficar se autodestruindo se tem como ajudar? Pede ajuda e ninguém precisa ficar sabendo. A sua vida não interessa a ninguém. É só você e Deus e a sua família, se você quiser. Se não, é só você e Deus e o seu terapeuta. Ou seja lá quem for, o especialista que você procurou. Não precisa você ficar abrindo da sua vida, mesmo porque você tem que saber com quem você conversa. Por quê? Tem muitas pessoas que se faz de amigo, de irmão, que quer saber da sua vida, mas não é para te ajudar. Mas é para, no momento oportuno, colocar o dedo na sua ferida. Muitos até chantagear a pessoa. Eu acho isso uma covardia. Chantagear a pessoa e, aparentemente, que pena que outros até dá conselho para fazer algo que não deve. Então, assim, cuidado com quem você procura ajuda, cuidado com quem você conversa, porque realmente não é todo mundo que você deve abrir a sua vida. Exceção de Vilva, aí um comentário aqui. Porque o profissional, ele não pode abrir a boca. Então, é ele, a pessoa, só naquelas condições lá de suicídio ou abuso de menor, tirando disso, ninguém sabe, ninguém viu, é só ele, só o terapeuta e o cliente. Então, procura ajuda, mesmo porque você estando bem, você vai render o seu trabalho, independente que seja na liderança, que seja em uma igreja, que seja em uma empresa, em um comércio, onde quer que seja. Você estando bem, o seu trabalho vai render, as pessoas que estão ao seu redor também vão estar bem. E ali você vai cuidar melhor daquelas pessoas. Você só tem a ganhar. O que você tem a perder? Você só tem a ganhar. Ganhar saúde, ganhar autoestima, melhorar na sua vida profissional, na sua família, em todos os sentidos. Não tem... nós já estamos no século XXI, para que esse preconceito de não, porque se fazer terapia, eu estou doente, eu estou doido, eu estou doida, é um desequilibrado, não é nada disso, gente. Você tem uma mente, você tem um cérebro, você tem a parte emocional que precisa ser cuidada. Assim como você tem que ir ao médico todo ano fazer um check-up, você também tem que ver a sua parte emocional. Você todo ano faz um check-up do seu corpo por completo. E a sua mente? Como que está? Como está a sua saúde mental? Tá boa? O seu sucesso ou o seu fracasso depende do que você está passando. Se você não está bem emocionalmente, nas outras áreas também, com certeza não está. Na internet... peraí, Adriana. Na internet, só um pouquinho. Na internet, nas redes sociais, é muito lindo, maravilhoso, porque ninguém tem problema. Só posta foto bonita, só posta ostentando. Não tem ninguém com problema. Mas puxa a capivara dessa pessoa para você ver. Se essa pessoa não está com problema, outros não está doente, outros não tem tudo aquilo ali que está postando, que está ostentando na internet. Então, para quê? Né? Para quê? Há muitas pessoas doentes, há muitas pessoas sofrendo. E tem que se fazer de forte, porque outras pessoas dependem dela. Muitos de nós estamos sofrendo por ver outras pessoas sofrendo e até mesmo você querendo sair de uma situação, de uma dor, de um trauma, mas outras pessoas dependem de você e você tem que permanecer e ser forte e vencer. Como diz a palavra, né? Deus é contigo. Seja forte e corajoso. Vencer, gente, você tem que tomar uma atitude. Até quando? Até quando você vai ficar sofrendo com esse trauma dentro de você? Você viveu com ele o tempo inteiro. Aí na hora de resolver, eu não posso, isso não é... Como é que é? Fala, isso não é de Deus, né? Eu já ouvi muito pessoas falar. Pessoas que fazem terapia, pessoas que estão doentes, não. Isso foi lá no passado. Então, não é pessoas que estão doentes, não. Você tem uma mente,
Você tem um emocional, então você precisa cuidar. Porque senão você vai estar tão transtornado que através do seu problema emocional desenvolve problema físico no seu corpo. Muitos dos problemas de saúde no físico é gerado do emocional. Se não foi um acidente que você teve, alguma coisa assim por acidente, muitas coisas você está sentindo no seu corpo por conta do seu emocional e você não sabe. Procure informação, autoconhecimento é libertador. Então, aqui terminamos as perguntas. Quer falar alguma coisa, Adriana? Você queria falar alguma coisa? Sim, eu queria comentar que, como a Kelly comentou aqui, há muitas pessoas que passam igual. Ela disse assim, esses dias atrás, tive um gatilho de uma situação que eu achava que estava tratada. E isso às vezes passa na nossa vida. A gente pensa que a gente já resolveu certa situação na nossa vida e, de repente, acontece alguma coisa ou alguém fala uma palavra que nos leva lá atrás, naquela situação, né? Eu acho engraçado que a minha filha, ela tem um gatilho que eu falei assim, a gente tem que arrumar isso, porque às vezes ela se chama Laura, né? Então às vezes a gente fala assim, Laura, vem um momento. Ela chega e fala assim, o que eu fiz? Eu falei, não, você não fez nada, eu só te chamei. Por que você está assim? Ai, mamãe, que quando você me chamava dessa forma quando eu era pequena, é porque eu tinha feito alguma coisa. Eu falei, não, minha filha, só te chamei que eu queria que você viesse aqui. Então, as pessoas acabam, assim, esse é um gatilho simples, né? Mas as pessoas acabam, sim, tendo esses gatilhos de situações que aconteceram lá na frente, lá atrás, desculpa, e você está lá, qualquer situação que acontece, te leva lá atrás. Aí você fala assim, não, é verdade, eu não resolvi isso, então eu tenho que resolver. Quando você resolve, isso não quer dizer que você não vai passar por essa situação. Sim que vai passar, só que já não vai mais te incomodar, porque já está solucionado, já está resolvido. Então, a TRG, o bom dela é que ela faz assim, ela faz uma varredura, ela vai eliminando tudo, para que quando você... Quer dizer que nunca mais vou ter trauma na minha vida? Sim, pode ter, claro, ninguém está livre. Só que o mais importante da TRG não somente te ajuda a liberar, não te ensina como, quando não vier traumas futuros, como você resolver. Sim. Né? Eu sempre falo assim, não permitir que os problemas, que as situações criem ninhos na sua cabeça. Porque às vezes a gente deixa que as situações criem ninho, e os ninhos têm pássaros, e os pássaros têm ovos, e os ovos depois traz bichos, né? E a gente fica com a cabeça cheia de minhoca. Então, quando acontecer uma certa situação, não vou permitir que crie ninho. Vamos já tirar, vamos já reprocessar, vamos já enfrentar esse problema, vamos já tirar da nossa cabeça e resolver. Ok. Mas a gente aprende assim, né? Então, com a TRG, a gente aprende também a como resolver futuros traumas quando vier, futuras situações. Beleza. Então, aqui terminamos as perguntas e eu quero aqui agradecer, primeiramente, a Deus, sem Ele nós não somos nada, agradecer a presença da Adriana, agradecer o pastor Elias e agradecer a todos que nos privilegiou, né, privilegiaram aí com a sua presença e que ainda estão aqui. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e foi um prazer estar aqui com todos. Aí a Adriana pode se despedir, pode aí dar o... depois o pastor Elias. Muito bem, eu também quero agradecer a Sueli, a minha tutelada, nós vamos começar essa semana. Prazer, Sueli, para a gente se conhecer. E nada, agradeço aos amigos que me acompanharam aqui, que aportaram, né, esse apoio, né, a Marta, a Mari, a um primo meu que está aí também, Nelly, a uma amiga, então, a Denise. Então, eu agradeço a todos e nada, aqui estamos nós para ajudar. Necessitar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, estamos aqui, o que nós podemos fazer para poder ajudar, aqui estamos, pode contar conosco.
Pastor Elias. Amém. Muito bem, Nilva. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer a você pelo convite, agradecer a você, Adriana, prazer te conhecer, agradecer a todos os irmãos aí da Espanha, da Argentina, os seus convidados, aos convidados, seu Nilva, e agradecer aos meus convidados, irmãos, a minha sobrinha Kelly, lá dos Estados Unidos, juntamente com a sua família, ao Sérgio, a Mônica, meus sobrinhos também, agradecer a minha esposa, Luana Mendes, que fez alguns comentários aí, a minha família, os meus filhos. Eu sou muito grato a Deus e que espero que essa live tenha agregado coisas boas na vida de todos vocês que ouviram, que assistiram, porque na minha, com certeza, agregou. E só terminando meus agradecimentos, Nilva, dentro de tudo que você foi falado, assim, quando você nos ouve, for procurar, procure alguém de confiança. A TRG nós garantimos. Eu tenho um dizer que não mostra as suas feridas para quem não tem o remédio certo. Todo mundo pode ver as suas feridas, mas só mostre ela realmente para quem tem a cura para as suas feridas. E feridas emocionais não é qualquer um que pode tratar, viu? Nilva, Adriana, beijão, muito prazer, Deus abençoe, obrigado pela participação, viu? Amém. Gente, muito amém. Nilva, estão perguntando se vai ficar gravado. Tu vai sim gravar? Vou postar lá no Instagram, tá bom? Eu vou postar lá no Instagram. Tá? Gente, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se precisar da gente, pode chamar no direct. Como eu disse, na minha bio aí tá o meu link do WhatsApp. Estamos aqui para ajudar. Então, chama. Amém. Alguma dúvida, pode perguntar. Mas, olha, gratidão a todos vocês. Gratidão mesmo. Gostei muito. E sempre vamos estar trazendo conteúdo. Compartilhe essa live com alguém que precisa, né? Precisa ouvir, precisa entender, precisa saber que ela é um ser humano, que ela é uma vida que precisa de ajuda, como todos nós precisamos, tá bom? Gratidão, gente, para todos vocês que estão aqui presente. Olha aqui, ó, a live já finalizou, ainda estamos com 16 pessoas ainda, olha que bem. Vamos tirar um print e vamos colocar, né, essa live ali no nosso story e dizer, ó, live bom. E manda para outras pessoas, entende? Para que elas possam entender. Então, aqueles que quiserem tirar um print, eu sim vou tirar um print, porque eu quero colocar no meu story. Então, todos sorrindo, vamos lá, bem. Listo. Como diz aqui na Espanha. Listo. Já está. Deus abençoe a todos. Gratidão. Amém, amém. Deus abençoe, Deus os bendiga, gratidão. Então, e já está. Vamos a seguir em contato. Deus abençoe. Amém. Adeus. Tchau, tchau. Fique com Deus todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau.